aqui nessa casa física é o nosso centro, no plano espiritual ele torna uma dimensão bem maior, né, dos espíritos atuando, porque a gente também contribui para isso. A nossa casa, o nosso núcleo familiar hoje, assim, físico, e o nosso núcleo familiar estruturado espiritualmente falando, estamos aqui juntos. Tanto é que se a gente for analisar as famílias, não tem como ser diferente. Esses dias eu até estava conversando com a minha irmã, sobre fazer um passeio, uns parentes nossos aqui em Santa Rita, e ela falou, olha, são duas irmãs que eram irmãs da minha avó. Ela falou, uma é idêntica à família que a avó estruturou, aquela situação. E a outra família falou assim, nossa, parece que a nossa família é aquela estrutura de família que tem. Aí a gente entende o bolsão familiar, o núcleo familiar que nos une. Não tem como ser diferente. Eles não vão assim, podem inserir alguns espíritos para que eles sejam ajudados e nos ajudem, a gente nos ajuda, sim, mas não foge a sintonia, né? A essência da evolução. Isso não vai fugir, não é contra a regra. Existem leis que regem o universo, por que eles vão atuar contra? Fica mais fácil a gente entender. Logo, a prática mediúnica é não apenas aconselhável, como indispensável ao futuro da humanidade. Por isso eu disse, hoje quando a gente encontra lá prática mediúnica, mediunidade, a gente não vai enxergar, a pessoa médium, mas eu vou enxergar você médium, você pessoa com a sua sensibilidade, com o seu espírito, com a sua sensibilidade, transitando por esse mundo paralelo, né? Trazendo as suas dificuldades, as suas doenças, seus medos, desilusões, mas trazendo também a sua evolução nesse plano. Então a gente enxerga isso. Não tem como mais fugir. A gente liga a televisão, está falando. A gente vem aqui, temos, né, o nosso centro que também ajuda, que propaga. O Valdir que vem difundindo, né, os nossos estudos por aí afora. E as pessoas acessam, comentam, leem, dizem, e assim por diante, né? Acho que não tem como mais fugir disso. Evidentemente, precisamos estar atentos ao puro mediunismo, sem objetivo mais elevado, como também ao animismo de certos médiuns mais interessados nas suas próprias ideias que na transmissão daquilo que recebem dos companheiros desencarnados. Mediunismo, então a gente entende como se fosse aquela situação mediúnica de um médium sem conhecimento, mais primitivo, aquela senhora que benze. A intenção dela é boa, os irmãos trabalham para isso, existe um trabalho espiritual desenvolvendo aquilo. E o animismo a gente entende daquele médium que trabalha ali, vamos pensar assim, as suas emoções, está usando de mediunidade para poder fazer outras coisas. A gente vai ver se isso é bom ou ruim. A expressão mediunismo, criada por Emmanuel, designa as formas primitivas da mediunidade, que fundamentam as crenças e a religião primitiva. Mas assim, das gerações, por isso eu puxei as gerações que vêm vindo dentro do próprio Espiritismo. Isso para você, não é a pessoa. Tem pessoas que vêm no centro espírita, ela vem para tirar proveito próprio. E tem pessoas que vêm no centro espírita para aprender, porque sentem necessidade de ter conhecimento. Sim. Então, essas duas questões que eu acho que é importante entre as pessoas que frequentam o centro espírita. Depende da sua sintonia. Exatamente. Eu não vejo mediunidade, se a gente for a fundo em mediunidade, a gente está estudando, eu não vejo mediunidade somente em meu benefício. Não consigo mais ver isso. Por mais que destrambele pelo caminho, mediunidade não é só minha, não sou só eu que estou crescendo. Né? Diferente que uma pessoa que usa de mediunidade para outras situações que sejam, haverá um momento, os espíritos estão ali, existe a intenção, existe trabalho por trás de tudo isso, mas haverá um momento, como eu disse, os espíritos, aquela pessoa ali não está querendo, não está trilhando um bom caminho, a escolha é dela. Vão existir espíritos que vão estar atuando na mesma condição que ela, depende. Mas eu hoje não vejo mais mediunidade como apenas aprimoramento meu. Não. Se eu tenho mediunidade, estou trabalhando desenvolvimento, se eu estou assim, com nem dom, com essa responsabilidade
responsabilidade, eu diria, é porque alguma coisa muito errada lá para trás eu já andei fazendo para poder estar resgatando agora. É uma chance que eu tenho. Eu vou abraçar ou vou perder. Eu posso construir a meu favor na evolução, ou posso destruir buscando karmas aí, consequências terríveis para o futuro. Né? Então a diferença entre mediunismo e mediunidade, ela está na conscientização do problema mediúnico. Depende da sua intenção. Sabe? Depende do que você busca. A mediunidade busca, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero tornar melhor, mas eu quero principalmente que você seja melhor. Eu estou bem, mas eu quero ver você melhor. Eu penso assim. E a mediunidade, ela é o mediunismo desenvolvido. Então, quer dizer, se aquela senhorinha está ali em mediunismo, trabalhando em mediunidade, ela só não teve uma condição, às vezes, depende da história dela, de buscar um conhecimento além daquilo. Ela deixou de ajudar? De maneira nenhuma. Né? A mediunidade é um mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido à religião religiosa, filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos na sua natureza e suas leis. Então, a mediunidade, ela vem dentro de mediunismo. O mediunismo está aqui naquela condição de médium, eu quero desenvolver isso. Tornou outro nome, outro vocábulo, mediunidade. Tá? E o animismo vem de anima, de alma. É a manifestação da alma do médium. Portanto, a alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito, desde que goze de certo grau de liberdade, pois recobra os seus atributos de espírito e fala como tal, e não como encarnado. É a atenção aqui nas comunicações do médium. Você está trazendo, de repente o médium vem trazendo comunicações da mesma sintonia, da mesma faixa, da mesma mensagem. Peraí, é seu? Dos irmãos que estão aí? Como é que fica essa situação? Não é que seja errado. Eu contei da outra vez que houve uma comunicação de uma irmã na condição, veio e ela não conseguia falar. Não conseguia falar porque eu percebi, a imagem era essa irmã sendo soterrada. Ela não conseguia falar. E até no primeiro instante, o Valdomiro, que estava orientando e doutrinando, ele pensou que ela não tinha algum problema com a voz e tal. Não, ela realmente não tinha, ela não conseguia falar de acordo com aquela situação. Foi o momento que ela gravou na mente do seu desencarne e vivia aquilo o tempo todo. E eu fiquei pensando seriamente nessa comunicação. Tempos depois, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento apométrico aqui no centro em Varginha. E eu descobri essa comunicação minha, era uma vida minha anterior, na qual eu vinha desencarnar aqui na mesa. Você recebeu aqui? Aham. Foi uma encarnação minha, sua? aqui, minha, desencarnei, deve ser acho que aconteceu alguma coisa de clima, alguma coisa, que aconteceu um desastre, e eu fui soterrada, mas a minha preocupação maior naquele momento era com os filhos. Se eu não me engano, eram 4 filhos que tinham morrido nessa situação. E isso ficou gravado. E eu fiquei com essa comunicação na cabeça. Falei, poxa, né? O Domingos não conseguiu encontrar ali onde precisava. Não era questão de não ter falado. Era uma questão apenas de sentir o que estava acontecendo. Né? Um pouco mais, assim, vê o que está acontecendo. Ela não quer falar, então vamos ver por que ela não está falando. Ir atrás. E eu vi isso. Isso deixou foi de todo ruim? Não. Porque, de uma certa forma, conduziu essa minha experiência, e a gente sabe que foi de uma vida passada, certamente deve ter encaminhado aqui com os irmãos. Não é? E depois, em tratamento, veio a consequência. E comigo mesmo, que me ajudou muito dentro da apometria, que foi tratado lá e trouxe essa personalidade, foi que havia momentos assim, eu poderia estar em qualquer lugar, eu falava assim, nossa, vai explodir, vai cair. Sabe, eu tinha essa sensação comigo. E às vezes eu acordava desesperada, assim, nossa, cadê meus documentos? Cadê meus documentos? Eu falei, mas não está acontecendo nada. Aí eu vim saber, dentro da apometria, esta vida na qual foi trazida por mim. Em desenvolvimento de médium, de trabalho de médium. Que essa comunicação nesse caso aí foi
Foi boa, porque na verdade ele te ajudou. Ajudou, justamente. Foi Né? Isso tá amarrada. acontece, é o que eu estou dizendo. O animismo, Você ele acontece. descarrega o pensamento? É isso? Hã? Descarrega o pensamento? No quê? Por exemplo, você que passou essa situação, você passou a situação de você Sim. estar novamente. Passa. Passa. Mas e aí? Aí libera isso Libera. aí? Daí você não fica mais com esse pensamento. Não mais. Então descarrega. Descarrega. Trata. No meu caso, o meu medo maior dessa vida, dessa situação que eu narrei, porque aqui eu pude trazer apenas um pedaço dela, e lá eu fui entender o porquê, era esse medo de que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ia me tapar, eu ia perder o documento, ninguém ia me achar, sabe? Eu ia procurar meus filhos até o fim, porque eu achava que eles... E depois fora do corpo que eu estava viva e assim por diante. Aí a apometria tratou isso e hoje, assim, eu não sinto mais intensamente como eu sentia, porque isso não deixou de ser forte em mim, mas era mais intenso. Hoje, na verdade, de repente, essa ela está sendo desconstituída a todo instante. Te ajudou nessa me ajudou, com certeza. Só tenho o tratamento a agradecer. o tratamento momento que é isso mesmo. É isso, ele trata isso na apometria. E eu acho que para o futuro nós vamos ter grupos aqui, né? Com certeza, com o trabalho, né, dessa elevação, de ajuda, eu acredito.